Fala, noivas do Senhor Jesus Cristo, a paz seja contigo. Hoje eu tenho uma mensagem de Jesus, da série Jesus, tá? Diretamente de Nilópolis, da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Uma mensagem para o teu coração, uma mensagem para você, que vai falar com você. Só que antes de nós iniciarmos a mensagem, entrar na palavra, vamos entrar numa oração, tá? Meu Deus, meu Pai, usa cada um que está aqui, Deus, toca, Deus, conforme o Senhor queira. Que eu venha falar não o que eu queira, mas que o Senhor queira, Deus. Que tudo é por Senhor, entendeu? Por Ele, para Ele são todas as coisas. Faça a Tua vontade aqui, que a Tua presença é real. Eu sinto Tua presença aqui, Deus. O Senhor é o Deus vivo, não é o Deus morto. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor prometeu, ressuscitou. Falou que ia dar o Consolador Espírito Santo, que ia ficar a gente até a consumação do século. Está aí. Glória a Deus. O Senhor não mente, não é para que minta nem que se arrependa. Continue realizando sonhos, fazendo milagres, coisas poderosas, sobrenaturais nas nossas vidas, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. E esse domingo seja um domingo maravilhoso, não só esse domingo, mas a semana que vai entrar também. Entrego tudo nas tuas mãos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para todos nós. Continue nos dando sabedoria, discernimento, entendimento da tua palavra. A palavra do Senhor diz: conhecer e proceder de mim, que a gente conheça mais do Senhor, Deus. Viva mais fortificado em espírito, não na carne, fazendo a tua vontade, Deus, aqui na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós viemos cumprir o teu propósito, nosso propósito aqui, nosso chamado, Deus, cumprir a missão que o Senhor nos deu. Que nós sabemos que vão ter problemas, vai ser difícil, dificuldades, mas o Senhor em todos vai nos proteger, nos guardar. Em todo o Senhor está com a gente, em todo momento, que em todo tempo o Senhor é bom, o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor nos guarde de coisas piores. Então continue assim, continue nos dando vitória, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique com a gente não só hoje, Deus, mas para sempre, Deus. Amém. E a mensagem, igreja, que o Senhor nos deu, ela se encontra lá no Evangelho de Lucas, tá? Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo que a gente vai ler. Vamos ler o 24 e o versículo 43, tá? Que talvez muita gente não conheça esse versículo, não sabe, entendeu? Mas vai aprender agora. Você que não sabe, você que sabe, entendeu? É bom que você aprende mais para poder ensinar as pessoas, tá? Que diz assim: e ele comeu na presença deles. Quem comeu? A gente almoça, a gente come, toma café na presença da nossa família, quando a gente está na casa dos amigos, com os amigos, com os colegas, no trabalho. A gente come na presença de várias pessoas, E aqui não foi diferente, aqui foi Jesus, que está falando de Jesus, comendo na presença dos discípulos. Não só no discípulo, mas das pessoas que estavam ali, que viu Jesus. Aqui é Jesus depois da ressurreição, quando ele ressuscitou, dentre os mortos. Porque quando Maria foi procurar Jesus lá no túmulo, os anjos falaram: quem você procura não habita mais entre os mortos, não está entre os mortos. Ele está vivo, ele já tinha ressuscitado, Jesus Cristo. E aqui, ele veio igual homem que a gente, Jesus, ele, Deus veio em forma de homem, Jesus Cristo, mas ele morreu em carne, ressuscitou em carne, o Espírito voltou para Deus, que é igual vai acontecer com a gente, quando a gente morrer, o Espírito vai voltar para Deus, é de Deus voltar para Deus. Entendeu? A carne vai embora, mas aqui Jesus Cristo ressuscitou em forma
né, de homem, veio na terra igual ele estava andando. Porque ali não tinha acabado a missão dele, acabou. Ele falou que ia ressuscitar Jesus Cristo. E ele tinha mais coisa para passar por discípulo. Então, igual a ele, pra gente, tem mais coisas para passar pra gente. Muitas coisas a gente tem que aprender de Jesus Cristo. Temos que ser igual a Deus, ser imitador de Cristo, igual o apóstolo Paulo foi. O servo, né, depois que se converteu, temente a Deus. Um Davi, coração conforme a Deus. Temos que ser assim. Nem Jesus quis ser, não teve sua ação ser igual a Deus, mas foi a Deus, que é o único perfeito, Jesus Cristo. Nós estamos aqui em santidade, tentando viver em perfeição. Perfeito não podemos, porque por causa da nossa descendência passada, que foi Adão que pecou. Então nascemos num berço de pecado, nascemos, por causa da nossa descendência, somos pecadores. Não vivemos na prática do pecado, estamos na prática de espírito, em Espírito Santo, viver em espírito. Entendeu? A luta entre a carne e o espírito tem que sempre prevalecer nas nossas vidas, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós temos que viver o que Cristo quer na nossa vida, não o que a carne grita, o que a carne pede, não. A carne é morta. A palavra do Senhor diz que, né, as coisas velhas foram, né, largadas no mar do esquecimento, tudo se fez novo. Então Jesus não quer ver o nosso passado, ele sabe, mas ele quer ver ele pensa no nosso futuro e quer ver, né, o nosso presente, como nós estamos, se estamos bem, o que estamos precisando para ele poder abençoar, nos dar. Entendeu? Jesus, ele é tudo nas nossas vidas. Então ele tinha mais coisa para poder passar pelo discípulo, então não poderia acabar ali. Então ele ressuscitou e começou a passar as instruções para os discípulos, para as pessoas que estavam ali. E ali não foi qualquer pessoa, foi convidado. Jesus convidou 500 pessoas para ver ele, para aprender com ele, arrastando a multidão igual ele arrastava, falando só do evangelho, ensinando como é viver em Cristo Jesus, como é viver bem na terra, fazer as coisas certas na terra. Então as pessoas queriam aprender, não só ele ensinava, mas fazia sinais, prodígios, né? Maravilhas ao nome dele, que o nome de Jesus é o nome que está todo sobrenome, né? É o nome que tem todo o poder. Entendeu? É o nome soberano, o nome mais lindo, maior que existe, é de Jesus Cristo. É de Jesus. Então Jesus, ele estava com fome, que devia já estar andando muito, porque Jesus ele ficou 40 dias na terra, ensinando ainda aquele povo, aquela multidão, aquelas pessoas, os discípulos. Ensinando, passando os ensinamentos finais. Que ele ensinou algumas coisas antes dele morrer na cruz. Né? Passou muitas coisas, foi 3 anos e meio ensinando por discípulo, para dar continuação a ele, o ministério dele, continuar fazendo o que ele fazia, tanto que Jesus falou que eu vou te dar toda a autoridade e poder para você expulsar demônio, ressuscitar mortos, curar pessoas por causa do meu nome. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz aqui na terra. Jesus falou. Igual a gente vamos conseguir aqui, em nome de Jesus. Até que ele venha. Porque o nome de Jesus tem muito poder. Tem muito poder. Entendeu? Então, Jesus ele foi, né, deu as últimas instruções de morrer. E aqui depois que ele ressuscitou, dando as últimas instruções. E é assim, quando ele veio, os discípulos não acreditaram. Igual Tomé, né, queria ver as mãos furadas para ver se era Jesus mesmo, né? O carpinteiro, o mestre, tinha ressuscitado e ressuscitou. E Jesus falou, quando a gente morrer, a gente não vai receber o dano da segunda morte. Vamos ressuscitar com Cristo. Muitos mortos, quando Jesus ressuscitou com eles. Mas aqueles que estavam em Cristo Jesus. Né, a palavra do Senhor fala que a terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Se abriram, aqueles que estavam mortos ressuscitaram. E é assim, quando Jesus voltar,
Vai buscar a igreja, os mortos ressuscitarão, que estão em Cristo Jesus. Vai, depois nós estamos vivos, a gente vai lá para o céu. Né? Em nome de Jesus. Entendeu? A palavra fala, os que morreram em Cristo ressuscitarão em Cristo Jesus. Vamos ressuscitar. Se estamos com Cristo aqui, vamos viver com Ele eternamente, em nome de Jesus. Eu creio, eu tenho fé. E Cristo vai ressuscitar os que são seus. Nós vamos para Nova Jerusalém, para a cidade santa. E Jesus, tudo que Ele prometeu, Ele se cumprirá. Entendeu? Não é no nosso tempo, a gente não sabe, mas Deus sabe. Nem Jesus sabe quando Ele vai voltar, mas Deus sabe. Então nós temos que continuar fazendo nosso aqui na terra, porque a qualquer hora Jesus pode voltar, qualquer hora a gente pode partir para a glória, ver a Cristo, ver a Deus. Então vamos se preparar. É igual aquelas noivas lá, aquelas prudentes, né? Aquelas virgens, né? Nem noivas, as virgens que foi se encontrar com o noivo lá, de 10 virgens, 10 prudentes. Só aquelas que estavam preparadas, foi salva. Jesus veio, né? O noivo veio e levou, casou com aquelas boldas lá, casamento, casou com aquelas mulheres, aquelas virgens. E foi salvo. E é assim, nós temos que estar preparados, não faltar azeite na botija, não faltar óleo, que significa unção de Deus nas nossas vidas, né? Em nome de Jesus. Entendeu? O que Jesus falou, não saber nem a hora, é como ladrão, não sabe nem a hora, nem o momento que vai acontecer. Mas Ele prometeu que vai voltar, então espere em Deus que Ele vai voltar, creia. E está próximo, né? Os sinais estão aí da vinda dEle. E foi assim, Jesus quando ressuscitou Ele veio, mas ninguém acreditava, igual muitas pessoas não estão acreditando na vinda de Jesus da volta. Os judeus, muitos não acreditam que Jesus ressuscitou, dentre os mortos, mas ressuscitou. Ele viveu 40 dias na terra ainda, depois da ressurreição. Depois Ele voltou para o Pai, porque Jesus falou que o lugar dele não é aqui, nosso lugar não é aqui, nosso reino não é aqui. Nosso reino é lá no céu. Nosso lugar está guardado lá. Jesus deu morada lá, muitas moradas na casa do meu Pai, que Ele falou. Ele estava aprontando para quando a gente chegar lá, ter um lugarzinho lá para nós lá. Tem lugar para todos aqueles que crêem, né, se arrependem e aceitam Jesus como único Salvador. Basta crer. Basta crer no Cristo vivo, no Deus vivo, não Deus morto, não. Que muitos creem no Deus morto aí, ó. Nós cremos no Deus vivo, que vive e reina, né? Para todo sempre, sempre vai reinar. Céus e terra passarão, mas a palavra dele permanecerá para sempre. Aqui vai ter um novo céu, a nova terra, quando Jesus voltar, né? Vai destruir essa terra aqui, igual fez com Sodoma e Gomorra. Vai ser restaurada para depois a gente voltar, que a gente vai subir, a igreja vai subir, mas depois vamos descer com Cristo e vamos reinar aqui na terra, em nome de Jesus. Vamos reinar com Cristo lá, louvar o Senhor lá, igual os anjos louvam, e depois vamos reinar aqui, numa nova terra, em nome de Jesus. Então Jesus, Ele mostrou para os discípulos todinho, entendeu? Que não acreditaram que Ele tinha ressuscitado, que era Ele mesmo, o Messias, o Mestre, o Rabi. Entendeu? Porque as pessoas estão assustas, né? Ninguém acredita quando vê as coisas assim, inesperadas, né? Caraca, ninguém esperava. Entendeu? Jesus ter ressuscitado ali, aparecendo para os discípulos. Entendeu? Aí Ele foi, não mostrou, todo mundo acreditou. E Jesus, Ele falou que ele tinha algumas palavras, algumas coisas para fazer. Era necessário que Ele voltasse e ensinasse as coisas finais para eles. Entendeu? E Ele veio para quê? Pregar o arrependimento, remissão de pecado a todas as nações em Jerusalém. Para testemunhar dessas coisas, as pessoas testemunhar, dar testemunho da ressurreição dele, das coisas que Ele falou. Igual os discípulos falavam, o apóstolo Paulo falava do testemunho de Jesus Cristo, falava de Jesus Cristo, onde ele falava do que aconteceu com ele, que Cristo fez na vida dele, dava um bom testemunho. E depois que Jesus ensinou
as pessoas todinho, estava alimentado. Ele perguntou o que tinha para comer. Ele estava com fome, muitos dias, né? Andando na terra. Comeu com os discípulos, junto com os discípulos. Entendeu? Comeu. E os discípulos falaram que só tinha pedaço de peixe assado. Ele foi comer isso daí, se alimentou. Igual a gente, quando estamos com fome, a gente não sacia. Ontem eu fui pro culto jovem lá na igreja lá, na igreja que eu tô indo. Eu fui alimentado espiritualmente com a palavra tremenda e fui abençoado espiritualmente, materialmente e espiritualmente, os dois. Depois eu fiz um lanche quando acabou o culto, pessoal. Foi